Muito bem. Qualquer conflito psíquico, defendia Jung, depende muito mais da atitude pessoal do paciente do que da história da sua infância. O paciente precisa e deve se libertar das influências sofridas em sua infância ou juventude, para seguir a sua própria história, e só vai consegui-lo se tomar atitude adequada. Adequação à vida, através de uma atitude consciente da pessoa, portanto, é fator crucial no processo da cura. Adequação à vida, através de uma atitude consciente da pessoa, olha só, é fator crucial no processo de cura para Jung. Após o rompimento com Freud, em 1913, e longo período de descida ao inconsciente, Jung retorna trazendo ao mundo a psicologia analítica e apresentando a sua própria atitude científica, que já o acompanhara desde sempre, mas muitas vezes estivera oculta em nome da amizade e respeito que ele possuía por Freud. Jung recupera o próprio julgamento e capacidade crítica, e tudo que quer saber é da psicologia das pessoas e não somente de seus diagnósticos, os quais levam a uma orientação importante, mas não necessariamente auxiliam o paciente. Jung, priorizava o estado psíquico do paciente. A prioridade para Jung era o paciente. Não era o sintoma, a sintomatologia, o quadro esquizofrênico, não. Era o modus operandi do paciente, né? Neste período, ele traz uma grande contribuição à compreensão da cura na psicologia, ao observar que as realidades psíquicas se alteram enormemente ao longo da vida, chegando a propor que se pense em duas psicologias, uma do amanhecer e outra do entardecer da vida. Na primeira metade da vida, o jovem encontra-se num movimento de expansão, de realização, precisa atingir metas, cumprir objetivos, realizar conquistas e adaptar-se ao mundo externo. O jovem adoece quando o fluxo natural da vida é obstruído pela hesitação, pela permanência inadequada numa atitude infantil e pelo recuo diante do rumo a seguir. A vida da pessoa, ao envelhecer, ao contrário, está em movimento de contração, de diminuição da expansão, e a pessoa adoece por querer persistir numa atitude juvenil, ou pela falta de sentido e conteúdo da sua vida. O indivíduo não aceita a maturidade. Isso a gente conversa, às vezes eu tenho hábito de conversar com minha esposa a respeito de alguns aspectos dessa natureza, e ela mesma me diz, a pessoa parece que não amadureceu. Parece que a idade chegou, mas a pessoa não tomou consciência disso, né? Por isso, a idade do paciente é extremamente importante nos objetivos da terapia. Enquanto a cura do jovem se dirige à adaptação ao mundo externo e seus desafios, ajudando-o no seu amadurecimento, a cura no entardecer da vida, período ao qual Jung dedicou 2/3 da sua atenção, dirige o indivíduo para dentro de si mesmo, para o seu mundo íntimo, onde encontrará ou não a experiência de seu próprio ser, para entender o sentido
da sua vida. A maturidade, segundo Jung, é o momento onde a pessoa volta para dentro de si próprio. Mas isso não acontece com todas as pessoas. Existem pessoas que permanecem na infância, não aceitam, em hipótese alguma, terem atingido determinada idade e estar envelhecendo. Envelhecendo no que diz respeito ao sentido etário. A pessoa pode estar adquirindo idade, mas pode estar completamente desperto da sua consciência, né? Contudo, continua a psicóloga, é na transformação que Jung centra o seu conceito nuclear de cura. Para ele, curar significa tornar sadio o paciente. Cura significa transformação. E sempre que possível, o paciente poderá se transformar na psicoterapia. Em sua prática, no entanto, notou que, por diversas razões, muitas pessoas resistem fortemente ao processo de transformação e, nestes casos, o terapeuta precisa deixar aberto o caminho individual da cura. Não dá para forçar. Às vezes o indivíduo não quer. E na verdade, essa postura da pessoa não querer deve ser respeitada. Algumas pessoas não se disponibilizam ao sacrifício de se tornarem conscientes de suas verdades, ocultas até em si mesmos. Outras são cultas e inteligentes demais para se submeter à transformação. Outras ainda dispõem de uma fragilidade emocional que as impede de fazer este caminho por colocar em risco a integridade da personalidade. É o caso das psicoses latentes, que podem vir a tornar-se cutucadas, casos que requerem enorme cuidado e comprometimento ético do terapeuta. Em qualquer das hipóteses, a decisão do caminho a percorrer é do indivíduo. E a avaliação das condições emocionais do paciente é do terapeuta analista. Para alguns, o tratamento não vai além de camadas bem superficiais da personalidade. E isto não significa que não tenha cumprido com seu propósito. No entanto, a cura por transformação leva a instâncias bem mais profundas da psique e ao conceito de individuação de Jung, que significa o processo de desenvolvimento psicológico no qual o indivíduo se torna aquilo que ele realmente é. Isso é fundamental. O indivíduo tornar-se aquilo que ele verdadeiramente é. É a individuação de Jung. Né? Não é um empreendimento fácil e nunca é realizado completamente. E a entrega para esta obra de transformação, como já foi mencionado, é uma opção ao alcance de todos, mas realizada somente por aqueles que se dispuserem ao processo. Somente aqueles que se dispuserem ao processo. Isso não quer dizer que todos estarão disponíveis, né? Daí, pensar-se que a conclusão bem-sucedida de uma análise junguiana passa pelo processo de cura por transformação da personalidade. Processo este que devolve o indivíduo ao mundo como pessoa mais íntegra, atenta ao caminho de individuação, fiel à orientação do seu mundo íntimo, mais próxima e aberta aos outros e à vida. Em suma, a cura se dá quando o indivíduo declara sentir-se
em paz consigo mesmo. Olha só, é um diagnóstico excepcional. Quando a pessoa se encontra-se bem consigo mesmo, aí aconteceu a cura. O indivíduo simplesmente ele se transformou. Ele se tornou aquilo que ele verdadeiramente é. E isto resume-se na cura por transformação da personalidade. O indivíduo ele tem que realmente aceitar as suas limitações. Do contrário, ele vai sofrer. Ele vai ficar rodando em círculos concêntricos e, infelizmente, perdendo tempo. Quer dizer, não seria uma perda, seria uma utilização inadequada do tempo. Né? O indivíduo não conseguiu realizar a sua melhoria interior. Não é? Ele não conseguiu se encontrar. Esse é o termo certo. Voltaremos.